Olá, galerinha. Discursiva sem mistério. Uma estrutura simples para qualquer tema. Então, hoje, isso que eu vou trabalhar com vocês hoje é como vocês podem fazer aí o seu texto, a sua questão, a sua redação, sem que você se enrole, né? Sem que você fique perdido no caminho que deve seguir. Então, vamos trabalhar aqui com você o passo a passo básico que você deve fazer elaborar esse seu texto. Então, normalmente, um texto tem três partes básicas: uma introdução, desenvolvimento e sua conclusão. Isso aqui se aplica muito mais para textos de redação, né? Então, vamos pensar aqui muito mais com a redação. Normalmente, quando a gente fala em redação, a gente está falando normalmente de textos de atualidade, mas você pode ter uma redação com relação ao tema técnico, o seu menor problema. Então, primeiro eu contextualizo o tema, depois eu trago o desenvolvimento, eu trago argumentos principais. Normalmente, a banca faz sub-perguntas dentro do quesito principal, então, o Sebrae começa a fazer sobre o tema da conservação do meio ambiente, pode os tais tópicos. Ela traz tópicos, então cada parágrafo, por exemplo, você ia trabalhar um pouco os argumentos que foram pedidos ali. E uma conclusão que retoma essa ideia central e fecha o texto. Então, basicamente, três blocozinhos ali para ser trabalhados. Um modelo Coringa que serve para quase tudo. Quase tudo, porque você tem que fazer adaptações. Então, a introdução com a frase de abertura, onde eu contextualizo ali o tema. Eu gosto sempre que você, nessa contextualização, nessa frase, você traga conteúdo que seja relacionado, que pontue, né? Perceba assim, o que é que poderia estar no espelho? É isso que eu vou falar. E o desenvolvimento, 2 a 3 argumentos. Sempre que puder, traga exemplos nos seus argumentos. E a conclusão com a frase de fechamento que retoma ali o tema que você está trabalhando. Então, vamos trabalhar aqui um exemplo prático. A importância da ética no serviço público. De novo, que a gente acabou de falar. Contextualizo primeiro a ética, depois eu trabalho o argumento, 2 a 3 argumentos, dando o exemplo ali deles, e concluo reforçando a importância, fechando aquele argumento que eu estou trabalhando. Então vamos lá. A introdução sobre esse tema. Ética. A ética é um princípio fundamental para a convivência em sociedade e ganha ainda mais relevância quando aplicada ao serviço público. Olha aí, gente, que legal. Vamos aqui. O que a gente ia falar? A importância da ética no serviço público. Veja que tudo isso apareceu aqui na minha primeira fase. Ética fundamental para quê? Para a sociedade e é importante para o serviço público. E aí eu completo, não morro aí, não fico tão raso. Afinal, os agentes públicos são responsáveis por gerir recursos, tomar decisões que afetam diretamente a vida dos cidadãos. Veja que as frases conversaram, eu digo que ética é importante para a sociedade e para o serviço público. E aí depois eu explico, o agente público toma decisões que vão impactar nos cidadãos, ou seja, na sociedade. Nesse contexto, compreender a importância da ética no serviço público, setor público, é essencial para garantir transparência, confiança e eficiência na administração pública. Eu poderia até trazer aqui, conforme prevê o artigo 37 da Constituição, conforme prevê o artigo tal de tal lei. Então, eu dou ainda mais robustez para aquela minha introdução. E aí vou trabalhar. Desenvolver agora o tema. Essa foi a introdução. Em primeiro lugar, a ética no serviço público fortalece a confiança da população nas instituições. Quando os servidores atuam de forma íntegra e responsável, reduzem-se o risco de corrupção, favorecimento, aumentando a credibilidade dos órgãos públicos. A ausência desses valores, quadro, compromete a legitimidade do Estado e gera descrédito generalizado. Veja que legal, gente. Eu trouxe aqui o lado positivo da ética, né? A importância dela, e disse que se ela faltar, qual o problema que ela causa. Então eu trouxe os dois lados. Trabalhei duas informações que se complementam, mas estão em pontos opostos daquele conjunto de ideia que eu estou passando. Além disso, a prática ética contribui para a eficiência na gestão dos recursos públicos. Lembra que eu falamos isso lá no comecinho? Servidores comprometidos com valores éticos priorizam o interesse coletivo, assegurando que políticas e programas sejam executados de forma justa e eficaz. Isso promove não apenas a boa governança, mas também a qualidade dos serviços prestados. Trago mais um argumento. Um exemplo prático que pode ser visto em órgãos de controle, como os tribunais de contas, que utilizam princípios éticos e técnicos para fiscalizar o uso de verbas públicas. E aí eu poderia trazer, conforme o PV, artigo tal da Constituição, artigo tal de tal lei. Sempre que você puder trazer algo mais técnico, você traga, porque se estiver no espelho, você ganha ponto. E se você não tiver, normalmente você não vai perder ponto por ter trazido essa informação. A atuação responsável desses servidores resulta em maior transparência e evita desperdício de recursos que deveriam atender à necessidade da sociedade. Olha a importância do nosso Tribunal de Contas, né? Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu trabalho no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, se eu ainda estarei aqui, espero estar aqui, espero me aposentar no Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas
A gente sabe que essa vida de concurseiro é muito... mudanças acontecem rápido, né? Muitas vezes acontece quando a gente não espera. Pensava em parar no órgão, mudei para outro órgão, espero me aposentar aqui, mas ninguém nunca sabe o dia de amanhã. E aí a conclusão, diante do exposto, a ética do serviço público é um pilar indispensável para o funcionamento do Estado, para o fortalecimento da democracia. Ao assegurar confiança, transparência, eficiência. Olha aí, palavras importantes, palavras-chave que têm grande chance de estar no padrão. A prática ética garante que os recursos públicos sejam direcionados ao bem-estar da coletividade. Portanto, vai reforçar valores éticos dos servidores. Deve ser uma prioridade permanente das instituições. Então, retomo toda aquela ideia da ética, serviço público, instituição. Trago palavras, sempre preocupe-se. Não é falar, não é trazer palavras complicadas, palavras difíceis. Né? Muitas vezes as pessoas, muitas vezes formadas ali em direito, gostam muito de trazer um termo em latim. Gente, se não for um termo que é muito comum, ex nunc, ex tunc, para determinada situação, prefira o básico, prefira o simples. Mas preocupe em palavras que devem estar no espelho. Então, eu estou falando em ética. Aí eu comecei a puxar para o trabalho do Tribunal de Contas, né, para transparência. Com transparência, eficiência. São palavras que muito provavelmente vão estar naquele padrão de espelho. Então, é um joguinho também em pensar o que é que a banca deveria colocar. Ela vai colocar isso. Então, eu vou falar aquilo porque provavelmente vai estar no espelho. Isso tudo é arrematado com ideias básicas. Seja claro e objetivo. Evite enrolar, repetir ideias. Eu vou no somebody love, eu vou aqui, vou encher linguiça. Gente, é importante que você use todas as linhas, porque você maximiza a sua chance de acertar o que a banca queria. Mas cuidado para não estar falando sempre a mesma coisa. Falando e refalando. Isso sim é encher linguiça. Trazer novas informações, não. Show de bola. Mas trazer informações perdidas, sim. A gente está falando aí em enrolar, encher o saco do avaliador, que não vai dar ponto nenhum. E sempre, 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 revise rapidamente seus erros. Dá uma olhada no texto que você fez. Normalmente eu sugiro para vocês que vocês façam um rascunho, né, em tópicos e depois passem para o texto. Não faça um texto todo aqui no rascunho e tente passar limpo, porque você vai perder tempo. Você vai mudar o texto quase todo. Então, não vale a pena esse esforço. Treine fazendo tópicos e escrevendo seu texto direto. E daí, quando você for escrevendo, você vai fazendo as correções. Cuidado para você não escrever tudo e depois corrigir, porque você não tem mais como apagar, né? E aí, muitas vezes você não tem muito como corrigir ele hoje. Você vai fazer um traço, vai botar palavras em cima, vai ser penalizado algumas vezes. Mas eu sugiro que se aconteceu isso, vi que está errado aqui, faltou, a palavra faltou, tal, 3 letras, e não dá, risca a palavra, bota ela em cima e torce para que a banca não penalize. Então, gente, era isso. Dicas simples, rápidas, mas que fazem toda a diferença nessa sua aprovação. Segue a gente, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixe sugestões, né? O que vocês querem ouvir a gente falando aqui, né? Que tipo de assunto, que erro você cometeu e não quer mais cometer, né? Qual é a sua dúvida para que a gente possa ajudar vocês nessa sua trajetória. Grande abraço.